Os médicos disseram que ele nunca mais andaria. Hoje, ele é campeão mundial. Tudo estava acabado. Pelo menos foi o que disseram a Marcos naquele dia fatídico. Com apenas 19 anos, o jovem promissor, que sonhava com medalhas olímpicas agora, encarava o teto frio de um hospital, tentando processar as palavras do médico. Você nunca mais vai andar. O acidente havia sido brutal. Durante um treino de atletismo, Marcos perdeu o equilíbrio em um salto, caindo de forma catastrófica. O impacto danificou sua medula espinhal, deixando-o paralisado da cintura para baixo. Em questão de segundos, seus sonhos pareciam ter sido completamente destroçados. Como posso continuar sendo atleta em uma cadeira de rodas? Ele perguntava repetidamente, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. A depressão foi inevitável. Marcos, que sempre foi conhecido por seu sorriso contagiante e espírito determinado, agora passava os dias em silêncio, olhando pela janela, recusando visitas. Sua mãe, Dona Clara, mulher de fé inabalável, sentava-se ao lado da cama todos os dias, mesmo quando Marcos não queria conversar. Ela estava lá, segurando sua mão, orando silenciosamente. Deus tem um propósito maior para você, meu filho. Isso não é o fim. Ela repetia, mesmo quando Marcos virava o rosto para o outro lado. 3 meses se passaram no hospital. Marcos finalmente recebeu alta, mas o verdadeiro desafio apenas começava. A adaptação à nova realidade era dolorosa. Simples tarefas como tomar banho ou vestir-se tornaram-se batalhas diárias. A cadeira de rodas, antes um objeto distante em sua realidade, agora era sua companheira inseparável. Foi numa tarde de domingo que a vida de Marcos começou a mudar novamente. Relutante, ele aceitou acompanhar sua mãe a um encontro de apoio para pessoas com deficiência física. Não esperava nada daquilo, mas foi lá que conheceu Ricardo, um atleta paralímpico condecorado. Ricardo movia-se em sua cadeira de rodas, com uma agilidade impressionante. Aproximou-se de Marcos com um sorriso acolhedor. Primeira vez aqui, certo? Consigo reconhecer o olhar de quem ainda está processando a nova realidade. Marcos apenas assentiu, desconfiado. Não queria conversar. Não queria ser inspirado por histórias de superação. Ele queria seus pés de volta, suas pernas funcionando, sua vida anterior. Sabe, eu também já estive no seu lugar, continuou Ricardo, ignorando a resistência evidente de Marcos. Acidente de carro, há 8 anos. Eu era jogador de futebol, pensei que minha vida tinha acabado. Algo na honestidade crua de Ricardo chamou a atenção de Marcos. Não eram palavras vazias de motivação. Era a verdade de alguém que realmente entendia. Como você conseguiu seguir em frente? Perguntou Marcos, finalmente quebrando seu silêncio. Ricardo sorriu. Um sorriso que carregava tanto dor quanto esperança. Não foi fácil. E vou te dizer algo que talvez ninguém tenha coragem de falar. Nunca será completamente fácil. Haverá dias difíceis, mas descobri que minha história não tinha acabado. Apenas tomado um rumo diferente. Aquele encontro foi o primeiro de muitos. Ricardo tornou-se mais que um mentor para Marcos. Tornou-se um amigo, um irmão de jornada. Nas semanas seguintes, ele levou Marcos para conhecer o Centro de Treinamento Paralímpico. Ali, Marcos viu, pela primeira vez, atletas em cadeiras de rodas, praticando basquete, atletismo, natação e outras modalidades com uma habilidade que jamais imaginara possível. Você era velocista, certo? Perguntou Ricardo em uma dessas visitas. Já pensou em corridas com cadeira de rodas? Suas mãos e braços sempre foram fortes. Marcos hesitou. A ideia de competir novamente parecia distante, quase ofensiva. Como poderia comparar o que fazia antes com isso? Não é uma substituição, explicou Ricardo, como se lesse seus pensamentos. É um recomeço, uma nova maneira de desafiar seus limites. Relutante, Marcos aceitou experimentar. A primeira vez que segurou os aros de impulso de uma cadeira de corrida, sentiu uma estranha familiaridade. O metal frio sob suas palmas, a posição inclinada para frente, a adrenalina começando a pulsar. Era diferente, sim, mas havia algo ali que reconhecia o espírito da competição. O primeiro treino foi desastroso. Seus braços queimavam após apenas alguns minutos.
e a coordenação necessária para impulsionar a cadeira de forma eficiente. Era mais complexa do que imaginara. Terminou o dia exausto, com bolhas nas mãos e um misto de frustração e curiosidade. Amanhã será melhor, garantiu Ricardo. E no dia depois, melhor ainda. Ele estava certo. Aos poucos, Marcos foi dominando a técnica. Cada dia conseguia ir um pouco mais longe, um pouco mais rápido. O que começou como terapia transformou-se em paixão. Depois de 2 meses de treinos diários, Marcos participou de sua primeira competição local. Não venceu. Ficou em penúltimo lugar, na verdade. Mas ao cruzar a linha de chegada, ouvindo os aplausos da pequena plateia, sentiu algo que pensou ter perdido para sempre. Orgulho é só o começo, disse Ricardo, batendo em seu ombro. A rotina de treinos intensificou-se. Marcos acordava antes do sol nascer para fortalecer os braços e o tronco, aprimorar sua resistência cardiorrespiratória e aperfeiçoar cada movimento na cadeira. As bolhas nas mãos tornaram-se calos. Os músculos dos braços e ombros, antes já desenvolvidos, agora estavam esculpidos pela dedicação diária. Sua mãe observava tudo com um misto de alegria e preocupação. Não force demais, filho, ela dizia frequentemente, mas no fundo, estava aliviada por ver o brilho retornando aos olhos de Marcos. Foi durante esse período que Marcos começou a reconectar-se com sua espiritualidade. Nunca tinha sido particularmente religioso antes do acidente, apesar da fé fervorosa de sua mãe. Agora, porém, encontrava conforto nas orações noturnas. Não entendo por que isso aconteceu comigo, confessou Marcos a Ricardo após um treino particularmente difícil. Mas estou começando a aceitar que talvez exista um propósito maior que não consigo enxergar ainda. Ricardo assentiu, compreensivo. Sabe o que aprendi? Que Deus não nos dá fardos que não possamos carregar. Às vezes, o propósito de nossas provações só se revela quando estamos prontos para enxergá-lo. 6 meses após seu primeiro contato com o esporte paralímpico, Marcos participou do campeonato regional, classificou-se para as finais e terminou em 3º lugar. O bronze pendurado em seu pescoço pesava menos que uma medalha olímpica, mas para Marcos significava muito mais. Estou orgulhosa de você, meu filho, disse Dona Clara, com lágrimas nos olhos, abraçando-o após a cerimônia de premiação. Aquela conquista foi apenas o começo. Marcos agora tinha um objetivo claro: chegar às Paralimpíadas. O caminho seria árduo, repleto de desafios. Mas pela primeira vez desde o acidente, ele se sentia verdadeiramente vivo novamente. A jornada não foi sem obstáculos. Houve momentos de dúvida, dias em que a dor física e emocional parecia insuportável. Numa dessas noites difíceis, Marcos questionou tudo novamente. E se eu nunca for bom o suficiente? Perguntou a Ricardo durante uma ligação tardia. E se todo esse esforço for em vão? Marcos, responda-me uma coisa, respondeu Ricardo calmamente. Você está mais feliz hoje do que estava há 1 ano atrás? A pergunta pegou Marcos de surpresa. Ele refletiu por um momento. Sim, admitiu finalmente. Apesar de tudo, sim, estou. Então nada é em vão, concluiu Ricardo. Cada dia que você escolhe seguir em frente, cada treino que completa, cada pequena vitória, tudo isso já valeu a pena. A sabedoria de Ricardo ressoou profundamente em Marcos. Na manhã seguinte, ele treinou com renovada determinação. 2 anos se passaram desde o acidente. Marcos agora era um atleta respeitado no circuito paralímpico nacional. Sua evolução técnica impressionava especialistas, e seu nome começava a ser mencionado como potencial integrante da seleção brasileira. O campeonato nacional seria o teste definitivo. Os melhores atletas do país estariam lá, incluindo o atual campeão e recordista Carlos Mendes, um veterano respeitado que dominava a modalidade há mais de uma década. Na noite anterior à competição, Marcos não conseguia dormir. A ansiedade o consumia. Lembrou-se então de um hábito que sua mãe lhe ensinara: ler palavras de conforto espiritual antes de dormir. Abriu a Bíblia que ela lhe dera, e seus olhos pousaram numa passagem
Tudo posso naquele que me fortalece. Aquelas palavras acalmaram seu espírito agitado. Não se tratava apenas de vencer uma corrida, percebeu Marcos. Tratava-se de honrar a jornada, de agradecer pela força que encontrara em seu caminho de reconstrução. O dia da competição amanheceu. O estádio estava repleto, com familiares, amigos e entusiastas do esporte paralímpico. Dona Clara e Ricardo estavam na primeira fileira, acenando entusiasticamente quando Marcos entrou na pista para o aquecimento. A prova seria desafiadora, 800 metros, exigindo tanto velocidade quanto resistência. Marcos alinhou sua cadeira na posição de largada, ao lado de Carlos Mendes e outros 7 competidores de elite. O silêncio tomou conta do estádio. O Tyrrell de partida soou e as rodas começaram a girar furiosamente. Marcos teve um bom início, mantendo-se entre os 3 primeiros. Na primeira curva, Carlos Mendes assumiu a liderança com sua técnica impecável. Marcos manteve o ritmo, conservando energia para o sprint final. Na reta final, o público levantou-se. Marcos estava em segundo lugar, a apenas alguns metros de Carlos. Com um último esforço, impulsionou sua cadeira com toda a força que seus braços permitiam. A linha de chegada aproximava-se rapidamente. Foi uma questão de centésimos de segundo. Marcos cruzou a linha praticamente junto com Carlos. A multidão explodiu em aplausos enquanto os 2 atletas recuperavam o fôlego, aguardando o resultado oficial. O locutor anunciou: primeiro lugar, com um novo recorde nacional, Marcos Silva. A emoção foi avassaladora. Marcos mal podia acreditar. No quive, Carlos Mendes aproximou-se, estendendo a mão em sinal de respeito. Você mereceu. Foi incrível. Dona Clara correu até a pista, abraçando o filho entre lágrimas de alegria. Ricardo observava a distância com um sorriso orgulhoso no rosto. Marcos havia feito mais do que vencer uma corrida. Havia redefinido os limites do possível em sua vida. A cerimônia de premiação foi um momento de profunda gratidão para Marcos. Ao receber a medalha de ouro, ele ergueu os braços ao céu, em um silencioso agradecimento. Sabia que não havia chegado ali sozinho. Repórteres cercaram Marcos após a cerimônia. Como se sente sendo o novo campeão nacional? Perguntou uma jornalista, aproximando o microfone. Marcos respirou fundo antes de responder. 3 anos atrás, eu pensei que minha vida tinha acabado quando perdi o movimento das pernas. Hoje entendo que aquilo foi apenas o início de uma nova jornada. Esta medalha representa não apenas velocidade ou técnica, mas a capacidade humana de se reinventar. A entrevista repercutiu nacionalmente. A história de Marcos inspirava pessoas além do mundo esportivo. Começou a receber convites para palestras motivacionais em escolas, empresas e centros de reabilitação. Em uma dessas palestras, em um centro de recuperação para pacientes com lesões medulares recentes, Marcos conheceu João, um jovem de 17 anos que havia sofrido um acidente de moto há apenas 2 meses. O olhar perdido e desesperançado de João era familiar para Marcos. Era o mesmo que ele tinha visto no espelho anos atrás. Após sua apresentação, Marcos aproximou-se do adolescente. Posso conversar com você um pouco? João deu de ombros, indiferente. Marcos posicionou sua cadeira ao lado dele. Sei exatamente o que você está sentindo, começou Marcos. A raiva, o desespero, a sensação de que o mundo continua girando enquanto o seu parou completamente. João levantou os olhos, surpreso com a franqueza. Não vou te dizer que vai ser fácil, continuou Marcos. Seria uma mentira. VHICR. Difícil, vai doer. Haverá dias em que você vai querer desistir. Mas prometo uma coisa. Se você não desistir, um dia vai olhar para trás e perceber quanto caminho já percorreu. Eu gostava de jogar futebol, murmurou João, sua voz embargada. Era tudo o que eu sabia fazer bem. Marcos assentiu, compreensivo. E você provavelmente descobrirá talentos que nem imaginava ter. O importante é permitir-se essa descoberta. Trocaram contatos. Nos meses seguintes, Marcos tornou-se mentor de João, assim como Ricardo havia sido para ele. Vê o progresso do jovem. Seus pequenos avanços diários. Trazia a Marcos
uma satisfação diferente de qualquer vitória esportiva. Foi nesse período que Marcos começou a entender mais profundamente o propósito de sua jornada. Cada obstáculo superado o capacitava a estender a mão para outros que enfrentavam desafios semelhantes. Sua história não era apenas sobre conquistas pessoais, mas sobre o impacto que poderia ter na vida de outras pessoas. A classificação para as Paralimpíadas veio como consequência natural de seu desempenho consistente nas competições nacionais e internacionais. Quando o nome de Marcos foi anunciado como parte da delegação brasileira, a emoção foi indescritível. "Você conseguiu, filho?", disse Dona Clara, abraçando-o com força. "Sempre soube que Deus tinha um plano maior para você." Ricardo, que agora se aposentara das competições e trabalhava como técnico, sorriu orgulhosamente. "D.A. Proxima, vez que alguém disser que você nunca mais vai fazer algo, lembre-se deste momento." A preparação para as Paralimpíadas foi a mais rigorosa que Marcos já enfrentara. Treinos diários, acompanhamento nutricional, fisioterapia preventiva, análises técnicas de seus potenciais competidores. Cada detalhe era meticulosamente planejado. Nos meses que antecederam os Jogos, Marcos foi convidado para uma entrevista especial em um programa de televisão nacional. O apresentador, após revisar sua trajetória impressionante, fez uma pergunta que tocou fundo. "Marcos, se pudesse voltar no tempo e evitar o acidente, você o faria?" O silêncio tomou conta do estúdio. Era uma pergunta que Marcos havia feito a si mesmo inúmeras vezes ao longo dos anos. Sua resposta surpreendeu até a ele mesmo. "Honestamente, não sei", respondeu, pensativo. "O acidente me tirou muito, é verdade, mas também me deu perspectivas que eu jamais teria de outra forma. Me ensinou sobre resiliência, gratidão e propósito de uma maneira que talvez fosse impossível aprender de outro modo." O apresentador, visivelmente emocionado, comentou: "Isso mostra uma maturidade espiritual extraordinária." Marcos sorriu. "Não é sobre ser extraordinário, é sobre encontrar significado mesmo nas circunstâncias mais difíceis. É sobre reconhecer que nossa força interior muitas vezes só se revela quando somos verdadeiramente desafiados." A viagem para a sede das Paralimpíadas foi um momento de reflexão para Marcos. Sentado junto à janela do avião, observando as nuvens abaixo, ele pensou em toda a jornada que o trouxera até ali. Lembrou-se do jovem arrogante que era antes do acidente, convencido de que o mundo estava a seus pés. Lembrou-se das noites de desespero no hospital, das lágrimas de frustração durante a reabilitação, dos pequenos avanços que pareciam montanhas conquistadas. Ricardo, sentado ao seu lado, notou seu silêncio reflexivo. "No que está pensando?" "Em como a vida é imprevisível", respondeu Marcos. "E em como às vezes os maiores presentes vêm disfarçados de tragédias." A Vila Paralímpica era um mundo à parte. Atletas de dezenas de países, cada um com sua história única de superação, convivendo em uma atmosfera de respeito mútuo e celebração da diversidade humana. Marcos sentiu-se imediatamente em casa. A cerimônia de abertura foi deslumbrante. Desfilar com a delegação brasileira, carregando a bandeira de seu país, emocionou Marcos profundamente. Nas arquibancadas, Dona Clara assistia com o coração transbordando de orgulho. Sua prova seria apenas no 5º dia de competição. Nos dias anteriores, Marcos assistiu a outras modalidades, maravilhado com o nível técnico e a determinação dos atletas. Cada apresentação, cada disputa, era uma aula de persistência e excelência. Na véspera de sua competição, Marcos recebeu uma ligação inesperada. Era João, o jovem que conhecera no centro de reabilitação. "Só queria desejar boa sorte", disse João, sua voz transmitindo uma confiança que não estava presente quando se conheceram. "Estamos todos aqui torcendo por você. Como você está?", perguntou Marcos, genuinamente interessado. "Mela, comecei a treinar basquete em cadeira de rodas. É difícil, mas tô gostando." Marcos sorriu. "Fico feliz em ouvir isso, João. Muito feliz mesmo." Aquela ligação foi o impulso final que Marcos precisava. Não competiria apenas por si mesmo, mas por todos que, como João, buscavam inspiração para seguir em frente. O dia da competição amanheceu ensolarado,
com uma brisa suave menos condições ideais para estabelecer bons tempos. Macclesfield, seu ritual de preparação, alongamento, concentração, uma breve oração silenciosa. A prova de 1.500 metros seria disputada por atletas de elite mundial. Ao seu lado na linha de partida, estavam campeões de diversas nacionalidades, incluindo o atual recordista mundial, um atleta canadense de técnica impecável. Quando o tiro de largada soou, Marcos sentiu uma calma surpreendente. Os treinos intensos dos últimos meses haviam preparado seu corpo e sua mente para este momento. Cada movimento era preciso, cada impulso calculado para maximizar velocidade e minimizar desgaste. Na primeira volta, manteve-se estrategicamente no pelotão intermediário, economizando energia. Na segunda volta, começou a ganhar posições. Gradwell, ao entrar na última volta, estava entre os 5 primeiros, com o líder canadense alguns metros à frente. A arquibancada vibrava. Gritos de "Brasil, Brasil!" ecoavam pelo estádio. Marcos intensificou o ritmo, ultrapassando os competidores à sua frente 1 a 1. Na última curva, apenas o canadense permanecia à sua frente. A reta final foi uma demonstração impressionante de força e determinação. Marcos impulsionou sua cadeira com cada grama de energia que lhe restava. Metros antes da linha de chegada, emparelhou com o canadense. O público levantou-se. Eletrizante, foi por menos de meio segundo. Marcos cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, estabelecendo um novo recorde paralímpico. A emoção explodiu no estádio e dentro dele. Anos de trabalho árduo, de dores físicas e emocionais, culminavam naquele momento de glória absoluta. Ao erguer os braços em celebração, Marcos não conteve as lágrimas. Não eram apenas lágrimas de alegria pela conquista, mas de gratidão pela jornada. O caminho que o trouxera até ali havia sido tão significativo quanto o destino. A cerimônia de premiação foi um momento surreal. De pé no pódio mais alto, ironicamente, um dos poucos momentos em que os atletas em cadeiras de rodas ficam literalmente de pé. Marcos recebeu a medalha de ouro com humildade e gratidão. Quando o hino nacional brasileiro tocou e a bandeira subiu, ele colocou a mão no coração, agradecendo silenciosamente a Deus, a sua mãe, a Ricardo e a todos que acreditaram nele, mesmo quando ele próprio duvidava. Os dias seguintes foram uma voragem de entrevistas, celebrações e momentos. Marcos tornou-se um símbolo não apenas para o movimento paralímpico, mas para qualquer pessoa enfrentando adversidades aparentemente insuperáveis. Em uma coletiva de imprensa, um jornalista perguntou: "O que você diria para alguém que acabou de sofrer uma lesão semelhante à sua e sente que sua vida acabou?" Marcos pensou em sua própria jornada antes de responder. "Eu diria que a escuridão que você sente agora é real, e não há problema em reconhecê-la. Mas também diria que, mesmo na escuridão mais profunda, existem sementes de luz esperando. Para germinar, seu caminho mudou, mas sua história não acabou. Na verdade, um capítulo ainda mais significativo pode estar apenas começando." Ao retornar ao Brasil, Marcos foi recebido como herói nacional. Multidões no aeroporto, homenagens oficiais, reconhecimento por todo o país, mas para ele, o momento mais significativo foi encontrar João esperando-o, de pé em sua cadeira de rodas, com um sorriso largo no rosto. "Você conseguiu!" exclamou João, os olhos brilhando de admiração. "Nós conseguimos", corrigiu Marcos, abraçando o jovem. "Cada pessoa que se recusa a ser definida por suas limitações contribui para mudar a percepção do mundo." Nos anos seguintes, Marcos continuou competindo, conquistando mais medalhas e quebrando recordes, mas seu impacto maior estava além das pistas. Fundou um instituto para democratizar o acesso ao esporte paralímpico, oferecendo equipamentos, treinamento e suporte psicológico para pessoas com deficiência de comunidades carentes. Em palestras pelo país, compartilhava não apenas sua história de superação esportiva, mas sua jornada espiritual, de encontrar propósito na adversidade. Seu testemunho tocava corações e mentes, desafiando preconceitos e inspirando transformações. Em uma dessas palestras, uma jovem mãe aproximou-se após o evento, carregando uma menina de aproximadamente 8 anos,
Também em uma cadeira de rodas. Minha filha nasceu com paralisia cerebral, explicou a mãe. Depois de assistir suas competições na TV, ela disse que quer ser atleta como você. A menina, tímida mas determinada, estendeu um desenho para Marcos. Era uma representação colorida dele em sua cadeira de corrida, com uma medalha de ouro no pescoço e um grande sorriso no rosto. Você acha que eu posso? Perguntou a menina com voz suave. Marcos olhou em seus olhos, reconhecendo a mesma faísca que um dia Ricardo. Veronelli, tenho certeza absoluta que você pode. E sabe por quê? Porque a verdadeira força não está nas pernas, mas no coração e na mente. E pelo que vejo, você tem ambos de sobra. O sorriso da menina iluminou toda a sala. Ao chegar em casa, naquela noite, Marcos encontrou Dona Clara preparando o jantar. Aos 65 anos, ela mantinha a mesma energia e fé inabalável. Ricardo também estava lá, agora não apenas como mentor e amigo, mas como parceiro na administração do instituto. Como foi a palestra? Perguntou Clara, abraçando o filho. Transformadora, respondeu Marcos. Como sempre, enquanto compartilhavam a refeição. Marcos refletiu sobre o caminho percorrido. Lembrou-se das palavras que um dia lhe pareceram uma sentença de morte. Você nunca mais vai andar. Ironicamente, aquelas palavras haviam sido o início de uma jornada que o levou mais longe do que jamais imaginara. Sabe, disse Marcos, olhando para sua mãe e para Ricardo. Às vezes penso que a maior lição que aprendi foi que nossas maiores limitações não são físicas, mas mentais. Quando aceitamos que existem diferentes caminhos para alcançar nossos sonhos, abrimos possibilidades que nem sabíamos que existiam. Clara sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Sempre soube que Deus tinha um propósito especial para você, meu filho. Não porque você conquistaria medalhas, mas porque sua história mudaria vidas. Ricardo ergueu seu copo em um brinde, a transformar limitações em possibilidades, e a nunca, jamais, subestimar o poder da fé, da perseverança e da comunidade. Marcos ergueu seu copo, gratidão transbordando em seu coração. Sua vida não era perfeita, menos ainda. Enfrentava desafios diários relacionados à sua condição. Física menos, mas era rica, significativa e plena. O caminho que inicialmente parecera uma tragédia havia se revelado um presente, moldando-o em alguém capaz de estender a mão a outros em sua própria jornada de superação. E talvez esse fosse o verdadeiro ouro em sua história. Não as medalhas em sua parede, mas as vidas tocadas, as perspectivas transformadas e a fé fortalecida que agora compartilhava com todos ao seu redor. Porque, no fim, a maior vitória não estava na linha de chegada, mas na coragem de permanecer na corrida quando tudo indicava desistência. E essa era uma lição que Marcos continuaria compartilhando, rodando pelo mundo em sua cadeira, provando que os limites do possível são muito mais amplos do que imaginamos, especialmente quando encontramos força além de nós mesmos.